Fala, meus queridos e minhas queridas, todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do amor na obra platônica e eu queria lembrar vocês que a gente lançou uma plataforma nossa com um curso completo de filosofia, sociologia, com materiais, com aprofundamento, para você se preparar melhor para o Enem. É só entrar no nosso site www.filonared.com.br, tá? Então lembra disso quando você precisar de uma força, precisar de uma ajuda, nossa equipe está à disposição para te ajudar com filosofia, sociologia, redação, atualidades, bem focadinho e num preço super acessível para você. Vamos começar então a nossa aulinha. A gente vai falar hoje sobre Platão, né? O Platão, ele é um autor que sempre aparece aqui no nosso canal como um autor que valoriza a mente, valoriza o pensamento. Então a filosofia platônica é uma filosofia que tem muitos diálogos que a gente pode explorar. E um deles, né, acho que um dos mais famosos, é o Banquete de Platão, que é um diálogo sobre o amor, sobre o Eros. Eu já vou comentar um pouquinho sobre Eros com vocês, dá uma printadinha aí só para vocês terem aí o registro. E é importante lembrar, né, que quando a gente fala sobre Eros, a gente está falando do amor. E o amor também ligado aí ao aspecto da paixão. Então a gente está falando de um dos sentimentos mais complexos, mais difíceis de explicar até hoje pela ciência. Então a ciência não tem uma resposta tão fácil, tão simplista quanto a reprodução, né? Ah, queremos reproduzir. Tá, mas por que aquela pessoa? Por que a gente se apaixona por aquele ser humano específico? E por que a gente está sempre, né, buscando coisas para amar, né? Uma vida sem amor, como é que ela sente realmente, né, algo ou alguém, né, nesse processo? Então, uma vida sem amor é possível? O que é o amor? Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão, né, da obra do Banquete, mas antes disso, vamos comentar quem é esse deus Eros, né? Quem é essa divindade cuja polêmica, né, vai gerar essa obra do Platão. Na mitologia, Eros é filho de Afrodite, deusa do amor sexual, deusa, né, das coisas viventes. A Afrodite, ela tem um caráter, né, de uma mãe mágica, uma mãe bruxa. E é muito interessante porque quando a gente fala de Afrodite, ela foi muito reduzida à imagem de uma mulher devassa, né, de uma mulher só sexual. E ela é muito ciumenta, ela é, né, o estereótipo aí de uma pessoa, né, que gosta de conexões, ela gosta das relações. Então a Afrodite, ela não é só esse estereótipo, né? A mãe de Eros representa pra gente um poder dessas ligações, cuja, né, paixão a gente vai estudar aqui na aula de hoje. Outro ponto importante, o pai de Eros. Quem é o pai desse deus aqui? O pai de Eros é justamente Ares, o deus da guerra. Então a gente pensa que Ares, ou Marte em Roma, é pai de Eros, né? Ou seja, a guerra, a conquista, a batalha fazem parte também desse processo do amor, da paixão. Só que Eros geralmente é representado como uma criança, né? Um cupido. Então, o cupido, aquele serzinho alado, que tem flechas do amor e do desamor, é o nosso Eros da Grécia Antiga, tá? Então, Eros é justamente a imagem que vai ser feita no Império Romano em relação ao cupido. Então, que poder essa criança tem, não é, gente? Poder de fazer você se apaixonar ou não por alguém. Cupido, ou Eros, carregava duas aljavas de flecha. As flechas do amor e, do outro lado, as flechas do desamor. Quando Eros queria brincar com você, ele jogava a flecha do amor em você. Você se apaixonava por alguém próximo, ele jogava a flecha do desamor nessa outra pessoa, para que vocês nunca se encontrassem. Ele se divertia fazendo isso. E por que ele fazia isso? Bom, tem uma parte que diz no mito que ele faz isso de forma aleatória. Então, quando ele vai com a cara, ele joga uma flecha do amor e joga outra do amor, e o amor corresponde. Quando não, ele joga uma flecha do amor, a outra do desamor, e as pessoas se consomem numa busca vã. Bom, enfim, mas existe uma parte da mitologia que diz que Eros, depois que cresce, ele começa a ser comandado pela mãe Afrodite. E Eros começa a ser usado pela mãe para se vingar das inimigas de Afrodite. Quem são as inimigas de Afrodite, geralmente na mitologia? Aquelas mulheres ou moças que são mais belas do que ela, ou que se dizem mais belas do que ela. Afrodite é vingativa, Afrodite ela é ciumenta, ela quer ser a mais bela de todas as deusas. Então ela usa esse filho, né, para poder fazer com que humanos se apaixonem perdidamente por outros e acabam perdendo a sua existência, a sua paz de espírito no meio desse processo, tá? Então olha só onde a gente está chegando aqui, na ideia de que Eros também servia
a uma série de serviços escusos da sua mãe Afrodite. Eros também como um deus que pode ajudar Afrodite a se vingar de alguém. Então não só como uma coisa positiva. E foi essa discussão, né, interessantíssima que no banquete de Platão apareceu entre os personagens. Então os personagens da obra, eles têm opiniões diferentes, eu não coloquei todos aqui ainda para vocês, eu deixei o principal para o final, mas todos eles, Fedro, Pausanias, Erixímaco, Ágaton, Aristófanes, são personagens e trazem visões diferentes. Dentro da obra do Platão, vocês vão perceber, né, principalmente lá no nosso curso da plataforma, que o Platão ele tem um conceito que é a dialética. O que é a dialética? É a contraposição das opiniões, né? Então lá no nosso curso eu explico direitinho para você como que é a natureza da dialética, como acontece a dialética e a importância, né, da gente falar em diálogo. Porque ninguém tem, gente, a verdade absoluta. Ninguém tem uma verdade quando o assunto é tão polêmico. Talvez o que a gente tenha é uma opinião. E se a gente for debatendo, talvez a gente chegue até a verdade. Talvez a gente chegue até uma síntese mais profunda. Então dá uma olhadinha nas opiniões que apareceram sobre Eros. Bom, Eros seria o deus do amor, né? Seria a personificação do amor. Bom, segundo Fedro, né, que é um personagem importantíssimo da obra do Platão, ele diz que Eros é a fonte de todo bem, que Eros é a inspiração. Toda vez que uma pessoa está inspirada, ela está sob o feitiço de Eros, né? Do amor, da paixão. Então a paixão como algo inspiradora. Já perceberam quando vocês ficam apaixonados? Tem uma coisa de esperança, né? De conquista. Tem essa coisa de você querer ser melhor. Então isso seria a influência de Eros. Bom, segundo Pausanias, que traz uma outra opinião, ele diz que Eros não é uma coisa só. Que Eros não é só uma coisa boa. Existe o Eros celeste, que é o Eros bom, é o Eros que constrói, ele chama de Eros urânio, tá? O Eros do céu, que seria justamente esses sentimentos superiores, né? Essa paixão que constrói coisas boas. Mas existe também um outro lado, que é o Eros popular, que ele chama de Eros pandêmio. O que é o Eros pandêmio? O Eros pandêmio é o Eros, né, do desejo físico, da atração. Ele começa a falar que isso às vezes faz a gente se viciar, se perder no sexo, né, na vontade, no desejo, no corpo. Então Eros não é uma coisa só boa. Tem uma parte boa, mas tem uma parte também material, né? E nesse sentido, esse material é visto como perigoso, tá? Muito perigoso, porque pode gerar vícios, né? A paixão como algo viciante. Bom, legal, né? Já temos aí contrapontos aparecendo. Essa é a ideia da obra do Platão, fazer você pensar, fazer você refletir. E aí vem o Erixímaco, olha o nome desse homem, Erixímaco. O Erixímaco, que é outro personagem, ele diz que, na verdade, o Eros, ele é mais do que isso. Ele é o espírito do movimento, é o que move o universo, é o que faz com que as coisas entrem no processo de cópula, né? Então, se a gente for lembrar do Nietzsche, o Nietzsche dizia que a natureza, ela é uma grande orgia, né? Ela está copulando, a vida vem disso, vem desse movimento. Então, a cópula, que é a vida, seria a opinião do Erixímaco, né? Eros é isso, Eros é o movimento, é o que causa esse movimento, é o que causa essa cópula. E a gente tem Ágaton, né, um outro personagem, dizendo que Eros é o ser mais belo e mais feliz, que ele representaria a beleza, a perfeição e a felicidade. E aí vem Aristófanes, um grande comediante grego, né, autor de comédias gregas, dizendo que o amor é uma busca permanente, é algo permanente no ser humano, que não é passageiro. A gente sempre ama alguma coisa, a gente sempre busca alguma coisa, e é nesse ponto da obra, quando Aristófanes fala, que vem um mito, gente, que já caiu no Enem em 2016, né, numa questão específica, que trouxe o banquete, que é um mito que eles usam aqui, chamado o mito dos andrógenos. O que é o mito dos andrógenos? Segundo esse texto, né, segundo o banquete do Platão, Aristófanes conta essa história de que no início dos tempos, os seres eles eram juntos. Então imaginem que eram duplas, né? Os seres eram andrógenos, homem e mulher juntos. Eles tinham uma forma oval. Só que esses seres que estavam juntos, unidos, eram um só, eles começaram a confabular contra os deuses. E aí essas duplinhas começaram a querer tomar o Monte Olimpo. Os deuses pensaram em fulminar os seres humanos, em matar esses seres humanos. Só que eles debateram e chegaram à seguinte conclusão. Zeus anunciou que ao invés de matar os seres humanos, ele faria algo ainda mais terrível. Ele separaria os seres humanos em duplas. E, portanto, né, essas duplas que estavam juntas seriam separadas, cortadas ao meio,
meio, seriam divididas em duas almas separadas, que nunca mais conseguissem se encontrar completamente. Então, por isso, né, nessa parte da obra, está falando sobre a busca como algo permanente, né? A gente buscando o outro, a nossa metade, sem ter garantias de que a gente vai encontrá-la. E é a partir daí que a gente entra naquela questão, né, das almas gêmeas. O mito dos andrógenos é mais ou menos isso. Existiam almas gêmeas unidas que foram separadas, cortadas. Ele diz pra gente imaginar um ovo cozido cortado no meio com um fio, né? Então as duas metades do ovo, as duas metades da laranja que não mais, né, se encontram completamente. Então a partir daí eu acho interessante a gente parar para pensar e refletir, né? Será que os deuses não fizeram algo pior do que a morte? Porque aí os seres humanos não conseguem nunca mais se unir, eles ficam confusos, procurando as almas gêmeas, procurando aquilo que os falta. E é disso que essa obra fala pra gente, da falta constituinte que existe no ser humano. E aí vem a visão do personagem principal, que eu vou colocar aqui para vocês, que é ninguém, nada mais, nada menos do que Sócrates. Então Sócrates vai evocar uma sacerdotisa, né, próxima a ele, chamada Diotima, e vai dizer que Diotima ensinou para ele sobre o amor, né? Então ele vai falar sobre essa mulher, a Diotima, tá? Já vou colocar aqui na lousa para vocês, que é o personagem que a gente precisa colocar aqui agora, é sem dúvida nenhuma Sócrates. E Sócrates, como personagem principal dessa obra do Platão, ele vai ter uma visão, né, de que o Eros, na verdade, ele está usando, né, o argumento da Diotima. Diotima nada mais é do que a sacerdotisa que ele evoca. Alguns colocam como a mulher de Sócrates, enfim, né? Mas o que importa pra gente é a opinião do Sócrates. Segundo Sócrates, Diotima ensinou para ele que o amor é uma busca, tá? Então é busca e ao mesmo tempo é falta. O amor é o intermediário entre o que existe de humano e o que existe de divino. Portanto, o amor, o Eros, ele é e não é. É o ser e o não ser. Porque você talvez nunca encontre, né, a satisfação para esse seu desejo de estar unido a alguém completamente. Pare e pensa nisso um pouquinho, né? Que talvez a gente nunca encontre alguém completo. E aí vem a grande questão. Seria que tudo isso, na verdade, quando a gente busca, mas falta mesmo buscando, o intermediário entre o humano e o divino, o ser e o não ser, será que é possível a gente pensar em completude? Será que em algum momento a gente se completa de fato? Ou será que é mais importante a gente fazer um exercício de alteridade, né, e tentar compreender o outro? Talvez seja difícil se fundir com alguém, seja impossível, na verdade, né? Eu estou fundido a alguém. Talvez seja mais interessante a gente pensar na alteridade, ou seja, né, a gente pensar um pouquinho aí numa questão, né, ligado ao outro, conhecer o outro, ou melhor, tentar compreender dentro dos nossos limites o outro. E é justamente isso que falta hoje em dia, segundo vários autores considerados pós-modernos, né? Vários contemporâneos dizem isso, que talvez hoje seja importante a gente retomar esse eros, retomar essa paixão, retomar essa busca pelo outro, né? E não tentar enxergar no outro apenas nós mesmos. Dá uma printadinha aí? Então pensa nisso, tá? Para a sua vida, pensa nisso, para as suas aulas. Se o amor é busca e falta, se ele é ser e não ser, se mesmo quando eu encontro alguém eu nunca tenho ela completamente para mim, talvez a gente deva evitar, né, pensar no amor como uma posse completa. Talvez o máximo que a gente consiga seja tentar compreender o outro, tentar desejar o outro, mas sabendo que essa completude, ela nunca vai acontecer completamente, tá? É legal, eu queria jogar isso para vocês, que é um tema que já caiu no Enem. O Enem trouxe como resposta dessa questão, né, essa eterna falta que constitui o ser humano, essa eterna busca, né, e ligando isso ao mito dos andrógenos, ligando isso a essa obra do Platão genial chamada O Banquete. E meus queridos e minhas queridas, se vocês quiserem, né, aprofundar em Platão, Sócrates, nos contemporâneos, na nossa plataforma a gente tem cursos inteiros disponíveis para vocês, com estreias semanais, com materialzinho, pontos para você estudar. Então já sabe,
Precisa de uma força para o seu Enem? Precisa de aprovação, né, em algumas questões? Quer gabaritar essa prova de humanidades? A gente pode dar essa força para você, é só entrar em www.filonared.com.br. Um beijo para vocês, eu vou colocar os cupons de desconto desse fim de semana especial aqui embaixo para vocês. Beijão e até o nosso próximo encontro.